Sardenha, Itália. Uma ilha de paisagens paradisíacas, mas escondida sob o verniz de tranquilidade, uma série de desaparecimentos recentes perturba uma comunidade isolada. Luísa, uma detetive abalada emocionalmente, tenta recomeçar sua vida após ser transferida para cá. Ela carrega cicatrizes invisíveis. No último caso em que trabalhou, falhou em salvar uma vítima e, atormentada pela culpa, tentou tirar a própria vida. Agora, ao chegar em seu novo apartamento solitário em Cagliari, ela sente que essa cidade tem segredos profundos e que, desta vez, ela pode estar no meio deles. Venha desvendar esse mistério e acompanhar Luísa enquanto ela enfrenta seus demônios e caça um criminoso frio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca nada dessa história cheia de suspense e revelações. Vamos juntos nessa jornada. O apartamento de Luísa em Cagliari é simples, mas espaçoso. Com paredes brancas e frias, ele reflete um pouco da solidão que ela sente dentro de si. No momento em que coloca a mala sobre a cama, seu telefone vibra. É uma mensagem enigmática. Ele já está observando você. A mensagem não tem remetente, mas ela a ignora, pensando ser uma piada de algum colega de trabalho. No entanto, um nó se forma em seu estômago, como se algo estivesse fora de lugar. O mistério dos desaparecimentos se torna mais real. Algo ou alguém está tentando se conectar com ela. Ou pior, ela está sendo observada. Na manhã seguinte, Luísa se dirige ao escritório da delegacia local. A cidade, que parece tão pacata por fora, esconde uma tensão sutil que ela sente logo ao cruzar a porta da sala de investigação. A chefe da equipe, uma mulher com a expressão severa, lhe entrega um arquivo com fotos das vítimas. A primeira, uma jovem chamada Helena, foi vista pela última vez em uma cafeteria próxima à praia. A segunda, uma mãe de família, desapareceu no mercado. Não há nada que ligue uma à outra, exceto o padrão. Ambas foram vistas pela última vez em lugares públicos, mas nunca mais retornaram para casa. Luísa folheia as fotos, sentindo um arrepio na espinha. Nos dias seguintes, Luísa se dedica à investigação, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça aparentemente impossível. Ela começa a interrogar pessoas próximas às vítimas, mas ninguém sabe de nada, e os relatos são vagos. Há um silêncio desconfortante em cada palavra, como se os habitantes de Cagliari temessem mais do que falam. Em uma das visitas, Luísa conhece Marco, o ex-marido de Helena. Ele é cordial, mas há algo estranho em sua atitude. Quando Luísa lhe pergunta sobre os dias que antecederam o desaparecimento, ele vacila, evitando o olhar. Ele menciona um homem misterioso que Helena tinha encontrado algumas semanas antes, mas parece não saber mais detalhes. Luísa não consegue tirar da cabeça a mensagem estranha que recebeu na noite anterior. Ele já está observando você. Ela tenta ignorar a sensação crescente de desconforto, mas não consegue. Cada canto do seu novo apartamento parece esconder algo, e as sombras nas paredes se tornam mais densas à medida que o tempo passa. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente o peso da culpa e do medo se acumulando. O novo caso, que deveria ser um recomeço, parece uma armadilha. No entanto, ela se força a continuar. Decidida a dar o seu melhor, Luísa começa a investigar as vítimas mais a fundo. Helena, a primeira vítima, era uma jovem cheia de vida, com um futuro promissor, mas nas semanas antes do desaparecimento, ela começou a mostrar sinais de distúrbios psicológicos. Segundo seus amigos, ela falava de uma sensação crescente de ser observada, como se alguém a estivesse vigiando. Uma sensação familiar para Luísa, que já passou por isso antes, em outro caso, em outra cidade. Mas ao contrário de Helena, Luísa nunca teve coragem de falar sobre seus próprios medos. Enquanto vasculha o apartamento de Helena, Luísa encontra algo que não esperava, um diário escondido embaixo da cama. O diário está parcialmente queimado, mas é possível ler algumas páginas. Nelas, Helena descreve uma figura misteriosa, um homem de aparência comum, mas com uma presença inquietante. Ele teria se aproximado de Helena em um café, e nos dias seguintes, ela começou a se sentir mais paranoica, como se alguém estivesse a observando constantemente. A última entrada, escrita com pressa, diz: "Eu sei que ele está dentro da minha casa. Preciso sair, mas não sei para onde ir. Ele vai me encontrar."
Luísa sente um arrepio no fundo da espinha. O relato de Helena é quase idêntico à sensação que ela mesma tem sentido ultimamente. Seria esse o mesmo homem? Luísa não tem certeza, mas uma coisa é clara. Helena sabia algo que ninguém mais sabia, e se Luísa não descobrir o que é, o mesmo poderia acontecer com ela. Luísa começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela se aproxima de Marco, o ex-marido de Helena, novamente. Mas desta vez, ela percebe algo mais. Ele está visivelmente nervoso, com a respiração acelerada e mãos trêmulas. Quando Luísa menciona o homem misterioso, ele desvia o olhar e murmura algo ininteligível. Ele tenta mudar de assunto rapidamente, mas Luísa o interrompe. Ela sabe que Marco sabe mais do que está dizendo. Marco, você está escondendo algo. Eu preciso que me diga a verdade. Onde estava Helena antes de desaparecer? Quem era esse homem? A pressão de suas palavras parece fazer efeito. Marco engole seco e, finalmente, admite. Eu não sei o nome dele, mas ele estava sempre por perto. Eu via ele observando ela, principalmente no trabalho. Eu falei com ele uma vez, ele me disse que era apenas um amigo, mas eu sabia que não era isso. Luísa anota as palavras de Marco, mas há algo que não se encaixa. Esse homem, aparentemente, tem um modo de agir que é difícil de identificar. Ele não se parece com um criminoso comum. Ele é educado, calmo, e sabe exatamente como se infiltrar nas vidas das pessoas sem ser notado. Como se estivesse se tornando parte da rotina delas, sem levantar suspeitas. A investigação avança, mas o caso se torna cada vez mais complicado. Em uma visita à cafeteria onde Helena e o homem misterioso se encontraram, Luísa descobre que a funcionária do local, uma jovem chamada Carla, lembra de uma conversa estranha entre eles. Segundo Carla, Helena estava visivelmente desconfortável, como se tivesse sido forçada a conversar com ele. O homem não era um cliente comum. Ele parecia conhecer demais sobre a vida de Helena. Ele mencionou detalhes pessoais que ninguém sabia, até mesmo sobre a infância dela. Carla se lembra de Helena dizendo em tom nervoso: "Você não pode me ameaçar com o que sabe. Isso é loucura." Luísa sente uma pontada de alívio. Essa era a peça que faltava. Ela sabe que o homem misterioso tem algo mais, muito mais, escondido. O problema é que cada pista a leva para mais perto de uma verdade assustadora. O homem pode ser alguém muito mais próximo do que ela imagina. E se Luísa não descobrir a tempo, ela pode se tornar a próxima vítima. A tensão continua a aumentar. Luísa começa a seguir as pistas em uma espiral cada vez mais perturbadora. Cada passo que ela dá revela mais segredos, mais perguntas sem respostas. Ela começa a se questionar. E se o homem já estivesse perto dela o tempo todo? E se ele já tivesse marcado Luísa como sua próxima vítima? Ela começa a ficar paranoica, ouvindo passos atrás dela, sentindo olhares invisíveis, mas sem nunca encontrar ninguém. Ela percebe que não sabe mais em quem confiar. Será que seus próprios colegas estão envolvidos de alguma forma? O caso a consome. Cada telefonema, cada mensagem, a faz questionar se alguém está manipulando tudo isso para que ela fale novamente. Ela começa a revisitar os registros antigos do caso. Uma ligação perdida, um nome esquecido. À medida que as peças se encaixam, uma verdade chocante começa a surgir. Luísa pode ser a chave para resolver o mistério, mas também pode ser a próxima a desaparecer. A investigação toma rumos inesperados. Luísa revisita as cenas dos desaparecimentos, buscando algo que tenha passado despercebido. Ela vai até o mercado onde a segunda vítima desapareceu, a mãe de família chamada Mara. No local, Luísa nota uma coisa peculiar: uma câmera de segurança que estava desligada no momento do desaparecimento. Ela pergunta ao gerente sobre isso, e ele, de forma evasiva, diz que foi um problema técnico. No entanto, Luísa percebe que ele não está dizendo a verdade. Algo não bate ali. Ela se aproxima do aparelho de gravação e o examina discretamente. As imagens haviam sido apagadas. A detetive sente uma crescente sensação de desconforto. Os desaparecimentos não são apenas coincidências. Há algo mais sinistro por trás disso. E agora ela sabe que alguém está tentando encobrir algo. Ela começa a perguntar sobre funcionários e clientes regulares, tentando encontrar alguma ligação entre eles. Ninguém parece ter notado nada de incomum, mas há uma mulher que sempre esteve no local. Uma cliente habitual que compra nas horas em que as vítimas desapareceram. O mistério começa a se aprofundar. Durante uma nova conversa com Carla, a funcionária da cafeteria, Luísa descobre mais informações sobre o homem misterioso.
Carla lembra-se de um detalhe que antes não parecia importante. O homem sempre pagava em dinheiro, sem nunca pedir recibo. Além disso, ele nunca falava sobre si mesmo, apenas ouvia atentamente, como se estivesse interessado em aprender tudo sobre Helena e Mara. Luísa, sentindo que está se aproximando da verdade, decide investigar mais sobre as identidades das vítimas. Ela começa a revisar seus arquivos pessoais e, para sua surpresa, encontra uma conexão ainda mais estranha. Ambas as vítimas, Helena e Mara, estavam em terapia com o mesmo psicoterapeuta, o Dr. Henrico, um homem respeitado na cidade, conhecido por sua abordagem inusitada e métodos controversos. Luísa sabe que, em casos como esse, a chave do mistério geralmente está escondida no passado. Ela visita o consultório do Dr. Henrico, tentando obter mais informações sobre as terapias que ele ofereceu. O consultório é pequeno, com uma janela para a rua principal, mas Luísa nota que algo ali parece fora de lugar. O psicoterapeuta recebe Luísa com uma calma perturbadora. Ele é educado, mas sua frieza é evidente. Quando Luísa menciona o nome de Helena e Mara, ele se encolhe ligeiramente, mas rapidamente esconde sua reação. Ele nega saber qualquer coisa sobre o desaparecimento delas, mas Luísa percebe a tensão em seu rosto. No dia seguinte, Luísa começa a sentir uma pressão ainda maior sobre os seus ombros. O caso, que parecia simples, agora está se tornando uma complexa teia de enganos e segredos. Ela se lembra das palavras de Marco, o ex-marido de Helena, sobre o homem misterioso, e começa a investigar mais sobre esse estranho. Ele não aparece em nenhum registro de antecedentes criminais, mas algo no nome Sandro começa a tocar uma campainha na sua mente. Luísa acessa o banco de dados da polícia e encontra uma pista em uma antiga investigação não resolvida, com um nome quase idêntico, Sandro M., um criminoso que atuou na área anos atrás, mas desapareceu sem deixar rastros. Luísa começa a buscar mais informações sobre o caso antigo e logo descobre que Sandro M. foi acusado de stalking e abuso psicológico, mas nunca foi condenado. As vítimas na época relataram um homem que os vigiava de longe e sempre havia uma sensação de perseguição, muito similar ao que Luísa está ouvindo agora. Mas então, por que ele estaria envolvido nesses novos desaparecimentos? E por que ninguém lembra dele? A tensão aumenta, e Luísa começa a suspeitar que alguém na cidade está protegendo Sandro, talvez até dentro da própria polícia. Ela se sente cada vez mais isolada, como se estivesse sendo conduzida para uma armadilha. E pior, ela começa a perceber que está sendo seguida. Na calada da noite, Luísa sente a presença de alguém em sua porta. Ela olha pela janela do apartamento e vê uma figura observando-a na rua. É o homem misterioso. Ela sabe disso, embora não consiga vê-lo com clareza. Seu coração acelera e uma sensação de pânico a toma. Quem é ele? Ela decide confrontá-lo. Saindo furtivamente do apartamento, Luísa caminha pelas ruas de Cagliari, seguindo a figura que desaparece rapidamente entre os becos. Em uma esquina, ela o encontra. Ele está de costas, mas Luísa o reconhece imediatamente pelos detalhes que tinha visto em sua descrição. Ele se vira lentamente, e Luísa vê o rosto de Sandro M. Aquele homem, que ela achava que estava atrás de tudo, estava ali, bem na sua frente. Você está muito perto da verdade, Luísa, ele diz, com um sorriso enigmático. Luísa sabe que está em perigo. O homem à sua frente é mais do que ela imaginava, e ele está jogando com ela. Ele dá um passo à frente, e ela recua instintivamente. Mas Sandro sorri e diz: Eu sei tudo sobre você, Luísa. Você falhou no último caso, e agora não vai conseguir escapar desse. Ela tenta se acalmar, mas a sensação de ser vigiada é ainda mais forte. De repente, ela se lembra de uma coisa crucial: o Dr. Henrico. Ele tinha mencionado algo sobre pacientes especiais, e Luísa começa a ligar as peças. Sandro não é apenas um criminoso comum. Ele foi manipulado, talvez por alguém com muito poder. Luísa sente a adrenalina disparar em suas veias enquanto encara Sandro M. Ele parece ter se antecipado a tudo, como se estivesse brincando com ela. O que mais a perturba é o fato de ele estar completamente calmo, como se soubesse que ela não poderia sair daquela situação. Você acha que me pegou, Luísa? Não entendeu nada ainda. Não sou o fim da linha, sou só o começo. Ele diz com um sorriso enigmático. Ela sente uma onda de frustração, mas se recusa a deixar o medo tomar conta. Por que você está fazendo isso?
Quem está por trás disso? Ela pergunta, com a voz mais firme do que se sente. Sandro balança a cabeça lentamente, como se estivesse desapontado com a ingenuidade dela. Você não vê? Está cercada. O que aconteceu com você foi só a ponta do iceberg. Você acha que o caso das vítimas que você está investigando é uma coincidência? Não é apenas sobre Helena e Mara. Não é sobre mim. É sobre todos vocês. Todos nós. Ele responde, com um olhar que mistura arrogância e algo mais. Uma ameaça velada. Luísa sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava sugerindo algo muito mais sinistro. Algo que ela não queria acreditar. O que você quer de mim? Ela insiste, tentando manter a calma. Mas seu corpo está em alerta, pronta para fugir a qualquer momento. Sandro então dá um passo para trás, olhando para ela com um semblante frio. Eu não quero nada de você, Luísa. Eu só estou fazendo o que me mandaram. Eu sou apenas uma peça no tabuleiro. Mas você ainda não entendeu que já é parte do jogo. Aquelas palavras ecoam na mente de Luísa, enquanto ele desaparece nas sombras da noite. Ela fica ali, sozinha, com mais perguntas do que respostas. A sensação de ser uma marionete em uma trama que vai além do que ela imaginava. A linha entre a caça e a caçadora começa a se dissolver, e Luísa sabe que ela está mais envolvida do que jamais desejou. No dia seguinte, Luísa vai à delegacia com uma sensação de urgência. Ela não pode mais confiar em nada nem em ninguém. Sandro havia deixado claro que a investigação está sendo manipulada por alguém muito mais poderoso, e ela começa a perceber que o caso das vítimas não é uma simples série de desaparecimentos, mas algo muito mais profundo e abrangente. Ao chegar à delegacia, Luísa se encontra com o chefe da polícia local, Roberto, um homem que sempre pareceu confiável, mas agora, algo nele parece diferente. Ele a cumprimenta de maneira fria, e seu olhar evita o contato direto, o que para Luísa é um sinal claro de que algo está errado. Quando Luísa menciona o nome de Sandro, Roberto reage com uma surpresa excessivamente forçada. Você não deveria se envolver mais com isso, Luísa. Você já está se arriscando demais, diz ele, com uma leve mudança de tom que a faz perceber que ele sabe mais do que deixa transparecer. Essa reação só aumenta a paranoia dela. Seria ele mais um peça no jogo de manipulação que ela está tentando entender? A detetive, tentando manter a compostura, recusa a sugestão de Roberto e decide investigar mais a fundo as conexões de Sandro, indo até os registros de saúde mental. Seu instinto diz que o psicoterapeuta Dr. Henrico tem algo a ver com tudo isso, e a ligação entre ele e as vítimas é mais do que superficial. Ela passa horas vasculhando os registros, e quando finalmente encontra algo que chama sua atenção, um nome aparece. O nome de um paciente que nunca foi mencionado nas investigações anteriores, Marcelo Alvarado. Ele foi um paciente de Henrico por anos, mas misteriosamente desapareceu após um episódio de tratamento radical. O detalhe que Luísa encontra é que, antes de desaparecer, Marcelo teve sérias interações com Helena e Mara. Luísa decide procurar por Marcelo Alvarado, mesmo sabendo que ele desapareceu há anos. A busca a leva a uma casa isolada nas colinas de Cagliari, longe da cidade. Quando ela chega, percebe que a casa está vazia, mas com sinais de que alguém esteve lá recentemente. A porta da frente está ligeiramente entreaberta, e ela entra com cautela. No interior, o silêncio é absoluto. Mas, ao examinar a casa, Luísa encontra uma parede inteira coberta com fotos de Helena, Mara e, surpreendentemente, dela mesma. As fotos parecem ter sido tiradas secretamente, e todas têm um ponto em comum. São tiradas de longe, como se alguém estivesse observando-as sem ser notado. O pavor toma conta de Luísa enquanto ela tenta entender o que está acontecendo. Como as fotos de sua própria vida foram parar ali, ela se lembra das palavras de Sandro. Você é parte do jogo. No fundo da casa, em um pequeno quarto escuro, Luísa encontra uma pasta com documentos sobre os desaparecimentos, incluindo relatórios do Dr. Henrico sobre seus tratamentos. Lá está uma revelação alarmante. Todos os pacientes do Dr. Henrico estavam envolvidos em uma experiência secreta de manipulação psicológica. Ele usava métodos de controle mental, aplicados a pessoas aparentemente sem conexão, até que elas se tornassem vulneráveis e fosse mais fácil manipulá-las. E os desaparecimentos eram parte de um experimento para testar os limites de controle da mente humana. O ar em torno de Luísa parece ficar mais pesado enquanto ela reflete sobre o que descobriu.
Ela percebe que se tudo isso for verdade, ela está não apenas sendo observada, mas também sendo manipulada. As peças começam a se encaixar, e ela sabe que não pode mais confiar em ninguém, nem mesmo nos seus colegas da polícia. No entanto, antes que possa dar o próximo passo, Luísa recebe um telefonema inesperado. A voz do outro lado da linha é fria e distante. Eu avisei, Luísa. Você está em nosso controle agora. E isso vai além do seu caso. Todos os seus movimentos estão sendo observados. Sua única opção é desistir. O telefone cai, e a sensação de claustrofobia toma conta de Luísa. Ela sabe que está jogando com algo muito maior do que imaginava. Se ela quiser sobreviver, terá que enfrentar algo muito mais perigoso do que um simples criminoso. Ela está no centro de uma rede que a controla, e para escapar, terá que destruir as peças do tabuleiro. O que Luísa fará agora que está presa em um jogo de manipulação? Como ela conseguirá escapar das garras dessa conspiração? Inscreva-se para não perder o desfecho dessa história cheia de mistério e tensão. Luísa não consegue mais dormir. As imagens das fotos, das informações sobre os tratamentos e principalmente a ameaça que ela recebeu pelo telefone ficam girando em sua mente. Ela está em um labirinto sem saída, cercada por segredos e mentiras. A sensação de estar sendo observada nunca a abandonou. E agora, mais do que nunca, ela sente o peso de ser uma marionete. A paranoia cresce a cada momento. Até mesmo os cantos mais simples de seu apartamento, antes tão acolhedores, agora parecem esconder algo sombrio. Na manhã seguinte, ela retorna ao consultório de Dr. Henrico, decidido a confrontá-lo. Mas ao chegar lá, ela é recebida por um vazio desconcertante. O lugar está fechado. Nenhuma resposta à campainha, e as persianas estão todas baixadas. É como se o consultório nunca tivesse existido. Luísa sente uma sensação de desorientação, mas a decisão é firme. Ela vai procurar respostas, mesmo que isso signifique ir além dos limites que ela própria havia estabelecido. Ela encontra o endereço de um velho colega de Dr. Henrico, alguém que, segundo os registros, havia trabalhado com ele em várias pesquisas sobre comportamento humano. O nome dele é Roberto D'Angelo, um psiquiatra retirado que vive em uma casa isolada nas montanhas, não muito longe de Cagliari. Luísa sente que essa é a chave para desvendar tudo. O que ela encontrará na casa de Roberto D'Angelo? Será que ele tem mais respostas do que o doutor? Henrico? Inscreva-se para não perder a próxima revelação. Chegar à casa de Roberto é como entrar em um filme de suspense. O caminho até lá é sinuoso, e a casa, no topo de uma colina, parece estar no meio do nada. Quando Luísa chega, ela bate na porta, e ninguém a atende. Um frio estranho toma conta de seus ossos, mas, com uma sensação crescente de urgência, ela decide entrar. A porta está entreaberta, e ao empurrá-la suavemente, ela encontra uma sala escura, mal iluminada por uma lâmpada de mesa. À primeira vista, não há nada de anormal, exceto por uma grande quantidade de papéis espalhados pela mesa de Roberto. Muitos deles estão emaranhados com fotos e anotações sobre o comportamento humano, e ao examinar mais de perto, Luísa encontra algo que a deixa sem fôlego. O próprio nome dela aparece em várias anotações. Naquele momento, Luísa sente uma sensação de desespero tomar conta dela. Como seu nome estava ali? Por que ela estava sendo observada? Seu estômago se revira e sua mente começa a montar as peças do quebra-cabeça. Dr. Henrico e Roberto D'Angelo estavam envolvidos em experimentos com manipulação psicológica há anos, mas Luísa agora percebe que ela mesma foi alvo de algum tipo de estudo. Ela começa a perceber que, desde o momento em que entrou nesse caso, ela foi manipulada, sem saber. E então, ela ouve um barulho, um passo vindo de trás, e ela se vira rapidamente. Roberto D'Angelo está parado na porta, observando-a com uma expressão distante. Como se estivesse esperando por ela o tempo, Roberto D'Angelo não parece surpreso ao ver Luísa examinando os papéis. Ele permanece parado na porta, com os braços cruzados, observando-a em silêncio. Seu olhar é frio, distante, como se já soubesse o que ela ia encontrar. Finalmente, ele quebra o silêncio. Você está mais perto do que pensa, Luísa, mas não tem ideia do que está por trás disso tudo. Luísa tenta se manter firme, mas o medo começa a apertar sua garganta. O que você está falando, Roberto? Por que meu nome está aqui? Por que todos esses desaparecimentos? O que você e Henrico estavam fazendo? Roberto caminha lentamente até a mesa, seus passos pesados. Ele não parece ameaçador, mas há algo em sua presença que é ao mesmo tempo reconfortante e assustador.
Tudo o que você está vendo aqui, Luísa, é uma pequena parte de algo muito maior. Você e os outros, as vítimas, todos fazem parte de uma pesquisa, um estudo de controle, de como as pessoas podem ser moldadas, influenciadas, manipuladas. O que você está vivendo agora foi planejado. Luísa sente o chão se abrir sob seus pés. Seu cérebro começa a processar a magnitude das palavras de Roberto, mas algo não se encaixa. Você está dizendo que tudo isso foi armado? Que meu envolvimento foi intencional? Roberto sorri, um sorriso frio e calculado. Sim, Luísa, e você não é a única. Todos os eventos, todos os desaparecimentos foram cuidadosamente orquestrados. Você foi escolhida por suas vulnerabilidades, por seu passado. Você foi preparada para estar aqui agora. Luísa recua, tentando processar o que ouviu. E Sandro? Ele é parte disso? Ele não é apenas um criminoso comum? Não. Sandro é uma das vítimas do sistema. Ele foi um dos primeiros. Mas agora, ele é uma ferramenta. Tudo está em suas mãos, Luísa. O controle é seu. Você só não percebeu. O estômago de Luísa vira ao saber que, de alguma forma, ela está envolvida mais profundamente do que imaginava. A rede de manipulação é maior do que ela poderia ter entendido até agora. E talvez ela seja mais poderosa do que nunca imaginou ser. A luta pela verdade está apenas começando. Inscreva-se e acompanhe cada passo de Luísa, enquanto ela tenta descobrir até onde vai o controle sobre sua própria vida. O ar na casa de Roberto D'Angelo está denso com a revelação. Luísa, com a mente turvada pela verdade, se sente como se estivesse sendo puxada para dentro de um pesadelo sem fim. Ela não pode acreditar no que ouviu, mas cada detalhe de sua investigação começa a fazer sentido. Tudo foi uma armadilha. E, no entanto, o maior mistério persiste. Por que ela? Por que ela foi escolhida? Roberto a observa enquanto ela tenta processar tudo. Ele sabe que a mente dela está em um turbilhão de confusão e raiva. E sem dizer uma palavra, ele se aproxima lentamente, como se tivesse terminado o que queria dizer. Você tem algo que eu nunca tive, Luísa. Ele diz calmamente. Você tem o controle de sua própria história. Mas será que vai usá-lo? Ou vai se deixar dominar? Luísa olha para ele, finalmente começando a entender que a chave para a liberdade dela está em suas mãos. Mas para desvendar tudo, ela vai precisar confrontar o que está dentro de si mesma. Luísa está parada na sala, seu coração batendo forte, o peso das palavras de Roberto ecoando em sua mente. Ela não sabe o que é pior, a descoberta de que está no centro de uma conspiração maior, ou o fato de que Roberto, com sua calma imperturbável, realmente acredita que ela tem o poder de controlar o jogo. Mas Luísa não se sente poderosa. Ela se sente pequena, como uma peça que nunca foi informada de seu papel até que fosse tarde demais. Roberto parece perceber a dúvida em seus olhos. Ele dá um passo em direção a ela, e sua voz, agora suave, quase acolhedora, faz o ar se tornar ainda mais pesado. Você está em uma encruzilhada, Luísa. Você pode continuar seguindo as pistas que eu deixei para você, ou pode recuar e sair desse jogo de uma vez por todas. A escolha é sua, mas saiba que cada movimento seu agora faz parte de algo maior. A verdade pode ser mais do que você consegue suportar. Luísa tenta reagir, mas suas palavras são esmagadas pela gravidade da situação. Ela respira fundo, tentando manter a calma, mas as imagens de seu próprio nome entre os papéis de Roberto, a ideia de que foi escolhida como parte de uma experiência, são insuportáveis. A raiva começa a tomar conta dela. Como puderam brincar com sua vida assim? Como puderam manipulá-la sem que ela percebesse? Ela finalmente quebra o silêncio. O que você quer de mim, Roberto? O que você espera que eu faça? Deixe-me sair desse pesadelo. Roberto sorri com um sorriso frio, calculado. Eu não estou te prendendo, Luísa. Você já está presa. Você não pode mais escapar. Não pode mais voltar atrás. Tudo o que você fez até agora foi parte do meu plano. Não era para você saber, mas a verdade sempre vem à tona. E agora, você tem uma escolha. Você pode ser a chave para tudo, ou ser mais uma peça descartável. O tom de sua voz parece ser uma música sinistra que Luísa sente reverberar dentro de sua cabeça. Eu já te dei todas as respostas que você precisa, Luísa. Agora, só você pode decidir o que fazer com elas. Os passos de Roberto ecoam pela casa, e Luísa fica sozinha com seus pensamentos. Ela sente o peso da escolha, mas não sabe o que realmente está em jogo.
O que ela faria com a verdade agora? As palavras de Roberto ressoam em sua mente como um eco, se tornando uma pressão insuportável. Tudo o que ela sabia sobre seu trabalho, sobre as vítimas, sobre sua própria vida, parece ser uma mentira ou, no mínimo, uma parte de um grande experimento. Ela começa a revirar mais os papéis espalhados pela mesa, como se pudesse encontrar algo que esclarecesse suas dúvidas. Mas o que encontra é ainda mais perturbador. Entre os relatórios do Dr. Henrico e os registros de outros pacientes, há algo que ela não esperava. Uma foto antiga de sua infância, na casa de sua avó, com a assinatura de um nome que ela já viu antes: Marcelo Alvarado. Ele não era só um paciente de Henrico, ele era parte de sua vida. Luísa foi conectada a essa rede desde o início. Tudo o que aconteceu na sua infância, todos os eventos que pareciam desconexos, estavam, na verdade, sendo orquestrados. De repente, as peças começam a se encaixar. O sentimento de ser observada, a paranoia crescente, a sensação de que alguém estava sempre atrás dela, tudo fazia sentido. E agora, Luísa entende que não é só a investigação que ela tem que enfrentar. Ela tem que lutar contra si mesma, contra sua própria história que foi manipulada desde o começo. Luísa corre para a porta, mas ao tentar sair, ela percebe que foi trancada. As chaves estão em algum lugar que ela não consegue localizar. O som de passos ecoa novamente, e dessa vez, ela sabe que não está mais sozinha. Roberto voltou. "Você não vai mais sair, Luísa", ele diz com calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Você tem que entender que neste momento, a sua vida, suas escolhas, não são mais só suas. Você está envolvida em algo que vai além de qualquer controle que você imagina. E se você tentar escapar, estará jogando tudo o que aprendeu fora." Ela o encara, respirando pesado, sabendo que, de alguma forma, ele está certo. Ela é parte de algo muito maior agora, algo que não consegue entender totalmente, mas sabe que é perigoso. E de repente, a escolha que parecia ser dela já não parece ser mais uma opção. Os dias seguintes se tornam um turbilhão de medo e tensão. Luísa começa a se questionar se ela ainda pode confiar em suas próprias percepções. Tudo ao seu redor parece estar sob controle de uma força invisível, e ela se sente cada vez mais isolada. Durante uma noite sem dormir, ela começa a fazer uma conexão importante. Se ela e as vítimas não foram apenas observadas, mas realmente preparadas, então a verdadeira natureza do jogo está em algo mais profundo. Esse experimento psicológico não era só sobre controle mental, mas sobre um estudo para descobrir até onde o ser humano pode ser manipulado. No entanto, Luísa não vai ceder. Ela não pode mais ser uma peça nesse tabuleiro. Ela decide que a única maneira de realmente escapar é expor a verdade para todos. Mas para fazer isso, ela precisa destruir os alicerces do que ela aprendeu. Ela começa a planejar seus próximos passos, sabendo que cada movimento agora será crucial. Ela se aproxima da verdade, mas também se aproxima de um precipício. O peso da culpa, da manipulação e a ideia de que talvez ela tenha sido usada por tanto tempo a faz duvidar de si mesma. A casa de Roberto está repleta de segredos, mas agora Luísa sente que está começando a entender o jogo que está sendo jogado. Ela está mais próxima da verdade do que nunca, mas também mais vulnerável. Cada passo que ela dá parece conduzi-la para uma armadilha maior. O que a angustia mais não é o que está à sua frente, mas a sensação crescente de que tudo o que ela conhece pode ser uma mentira. Ela começa a questionar sua própria memória, as decisões que tomou e o que é real. Nos dias seguintes, Luísa começa a sentir os efeitos psicológicos da manipulação em sua própria mente. Ela não consegue mais confiar em ninguém, nem em si mesma. Cada movimento, cada palavra de seus colegas de trabalho na delegacia soa como uma tentativa de manipulação. Seus olhos começam a ver padrões onde antes não viam, e a paranoia a consome. Ela tenta se focar na investigação, mas as lembranças de suas próprias falhas, da vítima que não conseguiu salvar e da tentativa de suicídio que a trouxe até aqui, continuam a atormentá-la. Ela volta a analisar os relatórios de Henrico, procurando por algo que tenha sido ignorado. Uma das vítimas, Mara, tinha registros de sessões que pareciam comuns, mas havia uma anotação estranha em uma das últimas sessões. Ela está ficando mais resistente. Será necessário um novo nível de envolvimento. Aquela frase a faz estremecer. O que Henrico queria dizer com um novo nível de envolvimento? Em um impulso,
Luísa corre até o arquivo de Sandro, o homem misterioso que se dizia apenas uma ferramenta do sistema. Luísa revira os registros e encontra algo que a faz parar. Uma foto de Sandro, mais jovem, em um evento de psicologia. Mas o que ela vê atrás dele na foto a faz ficar paralisada de choque. O rosto de uma criança, ela mesma. O impacto é instantâneo. Ela começa a sentir um nó na garganta, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Ela não pode acreditar. Como poderia ser? Por que sua infância está conectada com ele? Com Sandro? Como tudo isso se encaixa? Luísa se sente como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Cada resposta traz mais perguntas, e as peças que ela está tentando juntar parecem se despedaçar a cada tentativa. Sandro, ela mesma na foto. Isso não pode ser coincidência. Ela tenta controlar a mente que está prestes a explodir. Uma coisa está clara. Ela foi manipulada, mas de uma maneira mais profunda do que imaginava. As vítimas não eram as únicas peças no jogo. Ela também era uma delas. Com o sangue fervendo nas veias e a mente em um turbilhão, Luísa decide confrontar Sandro mais uma vez. Ela precisa de respostas. Ela não pode mais esperar. Ela não pode mais ser a observadora, a vítima. Agora, ela precisa entender até onde esse jogo vai. Quem são os verdadeiros jogadores? E se há uma maneira de escapar? Luísa vai até o lugar onde tudo começou. A antiga casa de campo de Henrico. Está deserta agora, mas ela sabe que é ali que encontrará as respostas. O terreno está abandonado, e o ar parece pesado, como se o próprio lugar estivesse enterrando segredos. Ela entra pela porta dos fundos, onde há uma escada que leva ao porão. Sua respiração está acelerada, e o medo se mistura à raiva. Ao descer a escada, a escuridão a envolve. Ela sente que está entrando no coração de uma conspiração que nunca deveria ter sido desenterrada. As paredes, que deveriam ser silenciosas, parecem vibrar com a tensão de tantos anos de segredos. E de repente, ela ouve o som de passos atrás de si. Sandro aparece na escuridão, um sorriso enigmático no rosto. Você finalmente chegou aqui, Luísa. Eu sabia que viria. Por que está fazendo isso? Luísa pergunta, a voz embargada, mas determinada. Porque é assim que as coisas funcionam, Luísa. Ele responde, a voz fria como gelo. Você acha que está no controle, mas a verdade é que sempre esteve predestinada a isso. Você, as vítimas, todos nós, somos parte de um experimento maior, e você é a chave para todo o jogo. Tudo o que você descobriu até agora foi orquestrado para te fazer perceber isso. Luísa respira fundo, tentando reunir forças para continuar. Ela sente o peso da verdade, mas ainda há algo nela que se recusa a aceitar. O que Sandro está dizendo não pode ser verdade. Ela não foi apenas uma peça, um peão. Ela tem o controle. Ela deve ter. Não vou me deixar controlar. Luísa diz com firmeza, olhando Sandro diretamente nos olhos. Você e todos os outros pensaram que podiam me manipular, mas eu não vou permitir. Eu sou a chave, sim, mas não para o seu jogo. Eu vou derrubar vocês. Sandro dá um passo para trás, como se estivesse surpreso com a força renovada de Luísa. Ah, Luísa, você acha que pode simplesmente acabar com isso? Você acha que pode mudar o que já foi planejado? Você ainda não entende, não é? Não há como escapar. Luísa começa a caminhar em direção a ele, seus olhos fixos, desafiadores. Eu vou encontrar uma maneira. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Você não vai mais controlar minha vida. A tensão cresce enquanto ela se aproxima de Sandro. O ar está carregado de eletricidade, e o silêncio é quase insuportável. Mas Luísa sabe que, enquanto ela tiver coragem, ela ainda pode mudar o curso dessa história. A tensão entre Luísa e Sandro é palpável. O ar está denso, como se cada palavra trocada entre eles fosse carregada com a promessa de algo grande. Luísa se aproxima de Sandro com uma calma ameaçadora. Seus olhos não se desviam. Ela não é mais a mulher que chegou a Cagliari, frágil e marcada pelo peso do passado. Agora, ela é uma força, movida pela raiva e pela determinação de derrubar aqueles que controlam a sua vida, manipulando-a desde o começo. Sandro parece perceber a mudança nela. O sorriso no rosto dele desaparece por um instante, e ele faz um gesto leve, como se tentando desarmá-la com palavras. Você ainda não entendeu, Luísa. Não há como escapar. Não há como destruir o que já foi feito. Você sempre esteve predestinada a isso. Sua vida foi orquestrada. O que você está tentando fazer é inútil. Mas Luísa não hesita. Ela dá um passo à frente.
mais perto de Sandro. A voz dela sai firme e controlada. Você subestima minha capacidade de mudar as coisas. O que vocês fizeram comigo e com as vítimas não vai ser tolerado. Você vai pagar por isso. Com essas palavras, ela começa a se afastar lentamente de Sandro, indo em direção a um canto do porão onde ela sabe que há algo crucial. As últimas peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Em uma estante de madeira, há uma caixa velha e empoeirada. Quando ela abre, dentro, encontra o que procurava. Um conjunto de gravações antigas, gravações de sessões de terapia com as vítimas, incluindo o próprio Sandro. Essas gravações têm algo que Luísa nunca esperava. Nelas, Henrico fala de maneira quase confessional sobre o experimento em que as pessoas são controladas psicologicamente, e como Luísa sempre foi um alvo desde sua infância. Ele fala sobre os nervos de controle e como eles planejaram cada um de seus passos. Luísa sente a raiva crescer novamente, mas agora é acompanhada por uma clareza profunda. Ela tem tudo o que precisa para derrubar essa rede de manipulação. Ela sabe o que tem que fazer, mas ainda há uma última peça que precisa ser colocada. O silêncio no porão é quebrado apenas pela respiração de Luísa. Ela segura as gravações com firmeza nas mãos, como se fossem a chave para sua liberdade. As palavras de Henrico reverberam em sua mente. Ela sempre foi um alvo. Ela está predestinada a ser nossa peça final. Aquilo a faz estremecer, mas também a fortalece. Tudo o que ela precisava estava ali. Uma confissão, uma prova clara de que sua vida foi manipulada desde o início. Ela olha para Sandro, que agora está observando-a com uma expressão impassível. Ele percebe o que Luísa encontrou, e por um momento, algo que poderia ser descrito como medo se passa por seus olhos. Mas ele rapidamente recupera a compostura, dando um passo à frente. Você acha que essas gravações vão te salvar? Isso não muda nada, Luísa. O que você descobriu não é suficiente. Ninguém vai acreditar em você. Mas Luísa já não se deixa abalar. Ela sabe que a chave não está apenas nas gravações, mas no que ela pode fazer com elas. Ela vai até a mesa de controle no canto do porão, onde há vários monitores conectados a câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Ela percebe imediatamente o que precisa fazer. Luísa começa a analisar as imagens de uma das câmeras. Para sua surpresa, ela encontra algo importante. O Dr. Henrico estava monitorando as vítimas, mas também estava monitorando ela. Ele estava sempre observando, sempre presente, como uma sombra. Luísa começa a acessar os arquivos no computador e finalmente encontra algo que a deixa sem palavras. Uma lista de pessoas envolvidas no experimento, incluindo membros da polícia local. A rede de manipulação é mais ampla do que ela imaginava. Até pessoas em posições de poder estavam cientes do que estava acontecendo. Luísa está diante de um dilema. Ela tem todas as provas que precisa para derrubar a rede de manipulação e controle. As gravações, os arquivos, os registros das câmeras, tudo está ali. Mas há um problema. As pessoas que ela mais confiava estão envolvidas. O chefe da polícia, Roberto, e outros oficiais locais. Ela sabe que, ao expor isso, ela estará colocando sua vida e a de outros em perigo. Mas ela também sabe que não pode mais viver sob o controle de outros. Ela respira fundo e começa a elaborar seu próximo movimento. Se ela quiser garantir que a verdade seja conhecida, ela precisará levar as provas para a mídia, para alguém que possa ajudar a disseminar a história sem ser influenciado pela rede de manipulação. Luísa decide que a única maneira de ter certeza de que nada será abafado é entregar tudo a um jornalista investigativo de fora da cidade, alguém que ela sabe que pode confiar. Mas enquanto ela começa a fazer suas malas para sair do porão, um som a interrompe. Passos. Alguém se aproxima. Ela olha para a porta e vê uma sombra se projetando na entrada. Sandro aparece, mais uma vez, com aquele sorriso calculista no rosto. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso, Luísa? Está vendo a verdade, mas não entende a real extensão do que você está enfrentando. Não é só você, nem eu, nem Henrico. Tudo está interligado. A rede é maior do que você imagina. E você, Luísa, você será a nossa última peça. Ela sente o peso das palavras dele, mas também uma onda de determinação. Não importa o que ele diga, ela não vai parar. Não agora. Ela já foi manipulada demais. A tensão no ar é quase insuportável. Sandro, agora mais ameaçador do que nunca, se aproxima lentamente de Luísa, suas palavras como lâminas afiadas. Ele sabe o que ela está tentando fazer. Ele sabe que ela tem as provas necessárias para destruir a rede de manipulação.
Mas ele também sabe que não será fácil. Você acha que está no controle, Luísa? Diz Sandro, a voz suave, quase melodiosa, mas com uma ameaça subjacente. Você pensa que pode expor tudo isso e sair impune? Não será tão simples. Não importa o quanto você lute. Você já está dentro do sistema. Todos os seus movimentos já foram previstos. Luísa se prepara para a confrontação final. Ela já passou por tanto, falhou, caiu, mas também se reergueu. Não vai deixar que ele a controle novamente. Seu olhar é firme, determinado. Você subestima meu poder, Sandro. Eu não sou mais uma vítima. Eu sou a pessoa que vai derrubar tudo isso. Ela olha para a caixa com as gravações e os arquivos na mesa. As provas estão ali, ao alcance de sua mão, e agora ela sabe exatamente o que fazer com elas. Luísa pega as gravações e começa a caminhar em direção à porta. Cada passo a aproxima do fim dessa jornada, mas a cada passo, a sensação de estar sendo vigiada cresce. Você não pode sair daqui, Luísa, diz Sandro, a voz agora mais intensa, cheia de raiva. Ele avança, bloqueando o caminho dela. Você está fazendo um erro colossal. Eu sou parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Não tem como escapar. Mas Luísa não para. Ela encara Sandro, agora sem medo, com uma confiança renovada. Eu não preciso escapar, Sandro. Eu preciso acabar com tudo. E você vai ser a última peça a ser colocada. Ela empurra-o suavemente, passando por ele com uma rapidez que o pega de surpresa. Com as provas em mãos, ela corre escada acima e sai pela porta dos fundos da casa de campo. O vento da noite fria bate contra seu rosto, mas ela não se importa. O que importa agora é levar essas evidências para alguém que possa expô-las ao mundo. Luísa dirige apressadamente pelas ruas desertas de Cagliari, os faróis de seu carro iluminando o caminho à frente. A cada quilômetro, ela sente o peso de sua missão. A cada segundo, a ideia de colocar aquelas gravações nas mãos de um jornalista investigativo de fora a faz sentir que está prestes a libertar-se de uma prisão invisível que a manteve cativa por anos. Ela chega ao prédio onde o jornalista Matteo trabalha. É um prédio simples, mas com a promessa de uma nova chance de expor a verdade. Ela estaciona o carro rapidamente, sem perder tempo, e sai em direção à entrada. No caminho, algo a faz parar. Um carro escuro está estacionado logo ali, perto da entrada do prédio. A tensão é palpável. Luísa sente os nervos de seu corpo se aguçarem. Ela não sabe se está sendo seguida ou se é apenas uma coincidência. Mas algo diz a ela que não pode relaxar ainda. Luísa apressa o passo e entra no prédio. Ela sobe rapidamente as escadas, cada degrau mais pesado do que o anterior. Quando chega à sala de Matteo, ela bate na porta com firmeza. O jornalista a recebe com um sorriso confiante, mas seu olhar se torna sério assim que ele vê a urgência em seus olhos. Luísa, o que está acontecendo? O que você tem aí? Ele pergunta, apontando para a caixa que ela traz consigo. Ela coloca a caixa na mesa e, ao abri-la, as gravações começam a revelar a verdade para Matteo. Ele começa a ouvir as gravações de Enrico, as confissões, a manipulação, o controle psicológico. Ele escuta tudo, e seus olhos se arregalam à medida que as palavras ecoam na sala. Isso é inacreditável. Luísa, isso é maior do que qualquer um pode imaginar, diz Matteo, com uma expressão de choque. Você sabe que isso vai destruir carreiras, vai mudar tudo. É isso que eu preciso, Matteo, Luísa responde, seu tom mais firme do que nunca. Eu não posso mais viver na sombra deles. A verdade precisa ser conhecida. E você é a única pessoa que pode fazer isso agora. Mas antes que Matteo possa responder, o som de uma porta batendo violentamente interrompe a conversa. Luísa sente uma onda de pavor. Ela olha para o corredor e vê uma sombra se aproximando. Antes que ela possa reagir, a porta do escritório se abre abruptamente e Roberto, o chefe da polícia, entra, acompanhado de alguns agentes. Seus olhos estão frios e determinados. Luísa, você não entende o que está fazendo, diz Roberto com um sorriso cruel. Você já foi avisada. Agora acabou. Não pode mais escapar. A sensação de ser cercada é esmagadora. Luísa sente uma raiva crescendo dentro de si, mas também uma desesperadora sensação de impotência. Tudo que ela conseguiu construir agora está sendo ameaçado, e a verdade que ela tem em suas mãos está prestes a ser tomada de volta. A sala de Matteo, agora uma prisão invisível, é preenchida com o peso do momento. Luísa encara Roberto, seu coração acelerado, mas a mente ainda ativa.
Ela não vai deixar que tudo o que ela lutou para conquistar seja destruído. Com um movimento rápido, ela segura o controle remoto que estava em sua mão e aperta um botão. De repente, as telas do computador de Mattel começam a exibir as gravações e os registros de Enrico. Ela havia enviado as provas para os servidores de um site de mídia internacional, um portal de notícias que ela sabia que iria publicá-las imediatamente. Agora, qualquer movimento de Roberto e seus agentes seria inútil. A verdade já estava fora de controle. Roberto, percebendo o que aconteceu, se aproxima dela com raiva. Você não pode fazer isso, Luísa. Isso é maior do que você. Não há como voltar atrás. Eu não vou voltar atrás, Roberto. Luísa responde com determinação. Agora, você e todos os outros têm que pagar pelas suas ações. A verdade é mais poderosa do que qualquer ameaça. Com a polícia chegando ao local e as gravações se espalhando pelo mundo, Luísa sente uma onda de alívio. Mas ela sabe que a batalha ainda não acabou. A rede de controle pode estar desmoronando, mas as consequências serão sentidas por muito tempo. O alívio que Luísa sente ao saber que as provas foram divulgadas para o mundo é imediato, mas também efêmero. Ela sabe que isso é apenas o começo. A reação das autoridades, da mídia, da população, tudo isso será avassalador. Roberto e seus aliados podem não desistir tão facilmente. Eles não vão aceitar serem desmascarados sem lutar. Mas Luísa já tomou sua decisão. A batalha dela é muito maior agora. Não é apenas sobre justiça para as vítimas. Não é só sobre ela. É sobre expor uma rede de manipulação que afetou tantas vidas, incluindo a sua. Os primeiros flashes de luz começam a iluminar a noite enquanto os jornalistas começam a chegar. Mattel, o jornalista de confiança, já estava em contato com as principais redes de notícias internacionais, e em poucas horas, a história se espalha como um incêndio incontrolável. As gravações de Enrico, os registros de controle mental, os nomes das vítimas, os vínculos com a polícia, tudo começa a ser desvendado. As reações são imediatas. Os principais responsáveis são identificados e começam a ser investigados. E para Luísa, o pior já passou, mas ela sabe que a luta ainda não acabou. No entanto, o que Luísa não esperava era a reação de pessoas ao seu redor. Enquanto as ruas se enchem de protestos e apelos por justiça, o sistema começa a se mover contra ela, mais uma vez. Apesar de todas as provas, a rede de manipulação não vai se desfazer sem uma última tentativa de retomar o controle. Roberto, junto com alguns aliados de dentro da força policial, começa a organizar um contra-ataque. A pressão sobre Luísa aumenta. Ela já sabe disso. Um telefonema inesperado de Mattel a coloca em alerta. Luísa, você precisa sair agora. A polícia está chegando. Eles não vão te deixar ir embora dessa vez. Luísa não hesita. Ela já sabia que teria que desaparecer, ao menos temporariamente, mas o medo não a paralisou. Ela sempre soubera que, ao expor a verdade, ela estaria colocando sua própria vida em risco. Agora, a verdadeira liberdade para ela seria viver para ver os responsáveis sendo levados à justiça. Ela pega o mínimo de coisas e sai pela porta dos fundos do prédio de Mattel. A cidade de Cagliari, que antes parecia tranquila, agora está marcada por protestos e cenas de caos. Luísa se mistura à multidão, indo para um local seguro que ela havia planejado com antecedência. Mas, por mais que ela tenha se preparado, o peso das decisões, dos sacrifícios e do medo a consome a cada passo. Ela se sente vulnerável, mas sabe que não há mais volta. Enquanto Luísa se move furtivamente pela cidade, os primeiros passos da investigação tomam forma. A exposição pública é inevitável. Pessoas que estavam envolvidas no esquema começam a ser chamadas para depor. Alguns, como Roberto, tentam escapar, mas a pressão é demais. A mídia e os cidadãos agora sabem o que realmente aconteceu. As perguntas começam a ser feitas, e as respostas que antes eram abafadas agora vêm à tona. Mas no coração da mudança está Luísa. Ela sabe que sua luta está longe de acabar. Ela não é mais uma simples detetive, uma vítima ou alguém que foi manipulada. Ela agora é a voz daqueles que nunca puderam falar. As vítimas de Enrico, as que foram usadas e descartadas, agora têm uma chance de justiça. E Luísa, mesmo sabendo que sua vida nunca mais será a mesma, sente que cumpriu sua missão. Com o tempo, as investigações se aprofundam. A rede de manipulação e controle começa a ser desmantelada. Enrico, Roberto
e vários outros membros envolvidos são levados à justiça. Luísa, com sua identidade oculta, acompanha de longe. Ela vê as notícias, escuta os depoimentos, mas nunca se expõe. Ela sabia que, ao dar aquele passo, ao expor a verdade, ela estava começando uma nova vida. A vida de quem sabe que, por mais que o sistema tente manipular, corromper e controlar, a verdade sempre encontrará seu caminho. E, finalmente, Luísa encontra a paz. Não a paz de uma vida sem desafios, mas a paz de alguém que, após enfrentar seus próprios medos, conseguiu derrubar os maiores vilões e trazer à tona a justiça que tantos mereciam. Enquanto Luísa olha pela janela de um novo lugar, longe de tudo o que aconteceu, ela sorri, sabendo que, mesmo escondida, ela venceu. O jogo que a aprisionou, as peças que a manipularam, todas foram quebradas pela sua coragem. Ela agora é dona de seu destino, e o futuro, embora incerto, é dela para escrever. Ela respira fundo, sabendo que a luta pela verdade nunca realmente acaba. E se algum dia o sistema tentar se reerguer, Luísa estará pronta para enfrentá-lo novamente. E assim, Luísa venceu. A verdade foi exposta. A justiça começou a ser feita. Mas, como sempre, a luta pela verdade nunca tem um fim definitivo. O jogo pode mudar, mas a coragem de quem busca a justiça é imbatível. Ela agora caminha em um caminho incerto, mas livre de correntes invisíveis, sabendo que, se precisar, estará pronta para lutar novamente. Agora, a pergunta é: o que você faria no lugar de Luísa? A verdade está em suas mãos. Você está pronto para enfrentá-la? Se você ficou preso a essa história até o final, é porque algo nela tocou você. Não deixe que isso termine aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações para nunca perder a próxima revelação e deixe seu comentário abaixo dizendo o que você acha que Luísa faria a seguir. A luta pela verdade nunca é fácil, mas juntos podemos manter a chama da justiça acesa.